Que a paz de Cristo esteja convosco, meus queridos ouvintes da Palavra de Deus. Eu sou o pastor Dorival Cardoso e neste momento vou ministrar um estudo sobre o tema Vencendo a Ira. E gostaria que meus amados irmãos pudessem acompanhar este estudo bíblico, que tem como texto bíblico básico Romanos capítulo 12, do versículo 18 ao 21, que está escrito assim: Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dai-lhe de comer. Se tiver sede, dai-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. A ira é um sentimento ruim de indignação contra algo ou alguém que nos aborrece, e nós a sentimos todas as vezes que lembramos ou vivenciamos um fato desagradável. O que é a ira? Raiva, indignação, desejo de vingança, ódio, rancor. Quando a sentimos? Vejamos algumas considerações bíblicas sobre a ira. E gostaria, se possível for, os amados acompanhem o texto bíblico juntamente comigo, conforme eu for citando, os irmãos acompanhem. Em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 20, diz que a ira é uma obra da carne. Em Salmos, capítulo 37, no versículo 8, está escrito que devemos deixar a ira, porque ela não é boa. Em Mateus, no capítulo 5, no versículo 22, não devemos nos irar contra o nosso irmão. Já em Provérbios, capítulo 22, versículo 24, precisamos evitar o iracundo para não receber o quê? Influências. Em Provérbios, no capítulo 15, versículo 1, a palavra dura provoca a ira, por isso é bom falarmos mansamente, e quando ouvirmos uma palavra dura, respondermos com brandura, para desviar a ira de nós e também dos outros. Em Eclesiastes, no capítulo 7, versículo 9, não podemos nos apressar em nos irarmos. Em Salmos, capítulo 4, versículo 4, irai-vos, mas não pequeis, pois muitas vezes temos razão em nos irarmos. Mas como sabemos que é pecado, devemos parar um pouco, pensar, acalmar e então agir, para não ocorrer o risco de precipitarmos e pecarmos. Em Jonas, no capítulo 4, versículo 4, está escrito: é razoável a tua ira. Sempre que acontecer algo que pode nos provocar, é bom primeiro perguntar a si mesmo: eu tenho razão em estar irado? Em Efésios, no capítulo 4, do versículo 26 ao 31, independentemente de termos razão ou não, é importante lembrar: irai-vos, mas não pequeis, e que não se demore em passar a nossa ira para não darmos lugar ao diabo e entristecermos o Espírito do Senhor pecando com palavras. Em Provérbios capítulo 14, versículo 17,
E Provérbios capítulo 30, versículo 33, diz que o resultado da ira é o pecado. Em Provérbios capítulo 19, versículo 19, a ira sempre tem sua consequência e o seu castigo para podermos aprender a nos controlarmos. Em 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 8, precisamos orar sem cessar e com ira não dá para orarmos a Deus corretamente. Em Tiago capítulo 1, do versículo 19 ao 21, a ira do homem não opera a justiça de Deus. E não adianta querermos fazer justiça com as próprias mãos, querendo resolver tudo sozinho, que não estaremos fazendo certo. Precisamos deixar tudo nas mãos de Deus. Agora vejamos alguns exemplos de pessoas que se iraram segundo a luz da Bíblia. Em Gênesis, no capítulo 4, versículo 5, Caim se irou contra seu irmão Abel e o matou. Caim se irou contra seu irmão Abel e o matou. Em Números capítulo 20, versículos 10 e 11, Moisés se irou contra o povo de Israel justamente e pecou contra o Senhor. Em 1 Samuel, no capítulo 20, versículos 30 e 31, Saul se irou contra Jonatas e Davi, tentando matar a Davi por várias vezes. Em Daniel, no capítulo 2, versículos 12 e 13, também Daniel, no capítulo 3, versículo 19, Nabucodonosor se irou contra os sábios da Babilônia e quis matá-los, e também se irou contra Misael, Azarias e Ananias, Sadraque, Mesaque e Abidnego, nomes babilônicos. Ele aumentou o fogo da fornalha por causa de sua ira contra eles. Em Mateus, no capítulo 2, no versículo 16, Herodes se irou contra os reis magos e mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo que havia na cidade de Belém, querendo matar o Messias. Todos estes são exemplos desastrosos da ira, e é exatamente assim que acontece conosco. Primeiro nos iramos, depois pecamos e depois vemos as consequências. Em Mateus, no capítulo 5, versículo 5, está escrito: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Nós, cristãos, precisamos aprender mais de Jesus, que é manso e humilde de coração. Está lá em Mateus capítulo 11, versículo 29. Se quisermos herdar esta terra para o Senhor e conquistarmos a Canaã celestial, ore ao Senhor e peça a Ele que te dê um espírito de mansidão. Guarde este estudo no teu coração e antes de irar e pecar contra o Senhor, leia esses textos bíblicos, medite nele e veja o que a Bíblia diz concernente a isto. Fique na paz e que Deus vos abençoe, em nome de Jesus.